Olá, esse é um trabalho da disciplina de Teoria da Computação e eu vou falar da NP-completude do problema de consistência do campo minado. Naturalmente, a pergunta que eu buscarei responder é: campo minado é NP-completo? Bom, primeiramente, o que é campo minado? Ele se parece com isso daqui. É basicamente uma grade dividida em quadradinhos, onde cada quadrado inicialmente não está revelado e cada um deles pode ser um espaço seguro ou uma mina. Cada espaço seguro, após revelado, ele contém uma quantidade, um número que indica a quantidade de minas vizinhas a ele, e se o quadrado está vazio, indica que não há minas vizinhas. Dessa forma, naturalmente, o maior valor que um espaço pode adotar é 8, uma vez que há 8 quadrados vizinhos a ele, então o número máximo possível de minas vizinhas deve ser 8. Além disso, o jogador ele dispõe de uma flag, de uma bandeirinha vermelha, que pode ser colocada em cima de um quadrado para indicar que lá ele acredita haver uma mina. Também, normalmente há dois números em cima. O da esquerda, que indica quantas minas a serem descobertas restam, e o da direita, que indica o tempo decorrido. E o objetivo principal do jogador é revelar todos os espaços seguros sem selecionar, sem clicar em nenhuma mina, uma vez que caso ele clique em uma, ele perde o jogo. Outro ponto importante a ser definido é a consistência do tabuleiro. Um tabuleiro ele é considerado consistente se há pelo menos um arranjo possível de minas e casas seguras que não cause alguma contradição. Mas o que seria vir uma contradição? Bom, exemplificando, aqui nesse cenário nós temos um tabuleiro 4x4 e aqui nós podemos encontrar os dois tipos de contradições possíveis. O primeiro é essa casa aqui com valor 2, mas contendo 5 minas ao seu redor. Isso considerando que as bandeiras indicando essas minas estejam corretas, se configura como uma contradição. A outra é esse 6 aqui embaixo. É bem fácil de se perceber que ele possui apenas 3 vizinhos, sendo impossível ter 6 minas vizinhas a ele. Dito isso, podemos ver que por aí há diversas variações desse jogo e é importante ressaltar que eu estarei abordando aqui aquele em que os movimentos não vão ser necessariamente forçados, ou seja, pode haver mais de uma solução possível para o campo. Bom, apresentado o jogo, agora eu vou mostrar um exemplo clássico de um cenário de um campo consistente, ou seja, que pode ser resolvido sem chutes, apenas analisando cada escolha de cada espaço não revelado. Para formalizar, eu vou me referir a cada quadradinho, a cada casa desse campo, como se fosse uma posição em uma matriz bidimensional. Então, começando, vamos supor que há uma mina nessa posição linha 1, coluna 1, bem aqui. Isso vai levantar dois cenários possíveis. Ou a casa linha 1, coluna 3 possui uma mina e a 1, 2 é segura, ou o contrário. A casa da linha 1, coluna 2 tem uma mina e a casa da linha 1, coluna 3 é segura. Ambos esses casos, eles vão gerar o seguinte cenário. Aqui nós teríamos necessariamente que a linha 2, coluna 2, a linha 2, coluna 1 e a linha 3, coluna 1 necessariamente deverão ser seguras, uma vez que caso hajam duas minas aqui, estaríamos exaurindo a quantidade de minas vizinhas a esse 2, na linha 2, coluna 2. E uma vez que isso acontece, forçadamente as suas outras casas vizinhas devem ser seguras. Porém, isso gera uma contradição com esse 2 aqui, da linha 3, coluna 2. Uma vez que, dado que essas duas casas são seguras, só lhe resta uma posição possível para possuir uma mina vizinha. E uma vez que ele disse que há duas minas, isso gera uma contradição. E aí, bem, com isso, dado que o campo ele é simétrico, pode-se afirmar que as suas 4 quinas são casas seguras, não pode haver bomba nelas. Ficando assim o tabuleiro. Bom, partindo agora para a posição linha 1, coluna 2. Supondo que aqui há uma mina, isso implica que a linha 1, coluna 3 deve ser uma casa segura. E por que isso ocorre? Isso ocorre por um motivo semelhante, na verdade igual ao anterior. Caso hajam duas minas aqui, vizinhas, a esse número 2,
Novamente, essas duas casas aqui deverão ser forçadamente seguras e esse número 2 da linha 3, coluna 2, acabaria caindo em contradição, podendo haver apenas uma mina próxima a ele. Logo, essa casa é segura. Bem, se essa casa é segura, e essa daqui também, forçadamente essas duas aqui devem ser minas para satisfazer esse número 2 aqui, da linha 2, coluna 4. Porém, isso acaba por também exaurir as minas vizinhas a esse número 2 aqui. E isso faz com que forçadamente essas duas casas sejam casas seguras. E isso também é uma contradição. Também geraria uma contradição, uma vez que esse 2 aqui, assim como no caso anterior, ele poderia ter apenas uma casa com bomba vizinha a ele, com uma mina, né, vizinha a ele. Então, bom, dito isso, nós podemos inferir então que todas as casas vizinhas às quinas também vão ser casas seguras, para evitar que se caia em contradição. E, bem, aqui fica então a configuração do tabuleiro após essa inferência. E isso faz com que reste apenas uma possibilidade de solução para o tabuleiro, que é essa solução aqui. E, bem, note que nesse caso a solução é única e verificamos após exaurir todas as possibilidades. E desde que existe uma solução e ela é única, pode-se dizer que esse arranjo aqui ele foi forçado. Contudo, é importante salientar que esse é um caso particular, não vai ser esse caso para todos os jogos de campo minado, para todas as suas instâncias. Esse foi apenas um exemplo para mostrar um campo consistente. E é importante lembrar que um campo consistente ele não necessariamente tem uma solução única. Podem haver várias soluções possíveis para um mesmo campo e ele não vai deixar de ser consistente. Bem, agora que foram exibidos alguns conceitos, voltemos à pergunta inicial. Campo minado é NP completo? Já adiantando a resposta, sim, campo minado é NP completo. E para isso vamos usar o problema da satisfabilidade de um circuito, popularmente conhecido como circuito SAT. Além disso, também partiremos do conhecimento de que o circuito SAT pertence à classe dos NP completos. E, bom, o procedimento vai ser o seguinte. Primeiro mostraremos que é possível reduzir um problema de circuito SAT para o problema do campo minado, provando assim que campo minado pertence à classe NP-hard. Depois, iremos mostrar que, dado uma solução candidata de problema de consistência do campo minado, é possível verificar a sua veracidade em tempo polinomial, o que provaria que campo minado é NP. E, bem, se nós temos um problema que é NP e NP-hard, logo ele é NP completo. Apenas relembrando rapidamente, aqui nós temos um exemplo de um circuito booleano, aqui cujas entradas são x1, x2, x3, x4 e x5, sua saída está aqui. E ele é booleano porque cada entrada vai receber o valor verdadeiro ou falso, e a saída também, ou vai ser verdadeiro ou falso. Aqui em cima nós temos as três portas lógicas básicas, que são encontradas nesse circuito aqui de exemplo. E apesar de básicas, elas juntas podem expressar qualquer circuito, uma vez que as demais portas, como XOR ou NAND, elas podem ser construídas a partir dessas três. Bem, lembrando os nomes, essa porta é AND, essa é OR e essa é a NOT. E aí, para fazer a redução de um circuito SAT a um problema de consistência de campo minado, eu vou primeiramente mostrar como que representa cada uma dessas três portas básicas em uma instância de campo minado. Além de também mostrar como representa um fio, né, que é basicamente um propagador de informação. E com essas conversões, eu irei mostrar que é possível representar qualquer circuito lógico em um tabuleiro de campo minado. Aqui, primeiramente, temos o fio, responsável por transportar uma informação no circuito, transportar de uma ponta a outra, assim como ocorre no circuito, também pode ocorrer no campo minado. Aqui nós tomaremos duas definiç'ões. A primeira é que uma letra, nesse caso x, representa uma entrada no circuito, e essa mesma letra com apóstrofo, nesse caso x', vai representar a negação dessa entrada. A segunda definição que temos é que a presença de uma mina vai significar verdadeiro e a sua ausência vai significar falso para as variáveis dadas. Então, por exemplo, se a entrada aqui x é verdadeira,
Então aqui tem uma mina, e x' que seria falso, não conteria uma mina. E, bom, para um fio essa informação vai ser propagada. Agora, sobre a porta NOT, muito simples também. Aqui nós, assim como em um circuito, a informação ela vai ser propagada e vai ser invertida, e aí a sua informação invertida vai ser propagada. Aqui nós temos então x, x', x, x', x, x', até chegar nessa estrutura aqui, e ser invertido de forma que a informação seja x', x, x', x, x', x. Logo após vem a porta OR, que recebe dois valores nesse caso, o e v, e tem a saída dada por R. E caso um dos dois seja verdadeiro, R também vai ser verdadeiro. Essa porta ela vai funcionar da seguinte forma. Primeiro, as variáveis U e V elas são apenas transmitidas, como pode-se ver, até chegar nesse cruzamento aqui, onde devem haver 6 minas ao redor desses 6. Bom, supondo que as duas sejam verdadeiras, tanto U quanto V, nós teríamos que U' e V' serão falsos, nesse caso. E aí, ao redor desses 6, 1, 2, 3, 4 minas. Se U' e V' são falsos, para satisfazer esses 6, nós teríamos que R e S sejam verdadeiros, completando assim as 6 minas ao redor desses 6. E, bom, com R verdadeiro, nós temos que seu valor verdadeiro será propagado. Então, para U e V verdadeiro, R é verdadeiro. Isso condiz com o circuito. Beleza. Agora, vamos supor que os dois sejam falsos. Bom, se os dois são falsos, vamos chegar aqui e vai ter U' e V' vão ser verdadeiros. Se U' e V' são verdadeiros, R e S terão de ser falsos e o R falso vai ser propagado. Último caso em que um dos dois é verdadeiro, nós temos que aqui vão haver 5 minas ao redor dos 6, né? As 4 mais a que vai estar em V' ou em U', e aí isso vai fazer com que a próxima mina vai estar em R ou em S. Dada a configuração dessa estrutura, forçadamente essa mina vai ter que estar em R, de forma que S seja falso e seja mantida a consistência dessa configuração. Vale ressaltar que S, A, B, C e essa linha são apenas auxiliares. São para garantir que o circuito se mantenha, esse arranjo, ele se mantenha consistente de forma a imitar o comportamento de um circuito lógico, né, de uma porta OR nesse caso. Bem, sobre a porta AND, ela é um pouquinho mais complicada, mas assim como no circuito, a variável de resultado, nesse caso representada por T, ela só vai ser verdadeira se U e V, que são as entradas, se ambas forem verdadeiras. Então, supondo que U e V elas contenham minas, sejam verdadeiras, ao chegar nesse cruzamento aqui, U', nesse aqui, U' e V' serão respectivamente falsos. E isso faz com que só haja uma mina garantida à vizinhança 4. E para que a consistência do tabuleiro seja mantida, tanto S quanto T quanto R vão ter que ser verdadeiros, vão ter que conter minas. E aí então, bom, se T contém mina, T é verdadeiro. Então, para o caso de U e V serem verdadeiros, T também vai ser verdadeiro. Logo, ok, comportamento igual ao de um circuito. Agora, caso U ou V seja falso, ao chegar nesse cruzamento, U' ou V', um dos dois vai conter uma mina. Então, nós teríamos duas minas, contando essa mais U' ou V', vizinhas ao 4. Isso faz com que só possam ter mais duas minas ao redor dele, ocupando a posição de S ou T ou R. E, bom, logo as três elas não podem ser minas ao mesmo tempo. E a configuração geral desse circuito, desse arranjo, faz com que, nesse caso, T não possa ser verdadeiro, não possa conter uma mina, para que seja mantida a consistência. Logo, se U ou V é falso, não contém mina, T também vai ser falso, não vai conter uma mina. Logo, imitando o comportamento de um circuito booleano, de uma porta AND em um circuito booleano. Bem,
Agora, buscando reduzir um circuito SAT para a consistência do campo, o problema da consistência do campo minado, nós temos que, por exemplo, dado um circuito booleano com entradas x1, x2 até xn e uma saída y, sabe-se que esse circuito ele pode ser representado por uma série de portas AND, OR e NOT. E sabe-se também que o valor de y ele vai ser dependente dos valores da entrada. Busca-se então uma atribuição às entradas de forma que a saída y tenha o valor verdadeiro. Esse é o resumo do problema da satisfabilidade de um circuito. Pois bem, como foi mostrado anteriormente, podemos construir as três portas lógicas básicas do campo minado. Então, qualquer circuito lógico pode ser construído em um campo minado. E aí, fazendo essa conversão desse problema hipotético de circuito com as entradas x1 até xn e saída y, fazendo a conversão desse problema para um campo minado, nós teríamos então um campo com as variáveis x1 e xn e a saída y, assim como no circuito. Aí, nessa instância de campo minado, nós poderíamos atribuir a y uma mina, ou seja, o valor verdadeiro, de forma que, assumindo que tenhamos um algoritmo que determine a consistência desse tabuleiro em tempo polinomial, poderíamos então determinar valores booleanos às entradas no campo de forma que o campo continue consistente com a atribuição de valor verdadeiro a y. Em outras palavras, encontrar uma atribuição às variáveis nessa instância de campo minado que mantenha a consistência do tabuleiro para y verdadeiro, ou seja, para y contendo uma mina, encontrar essas atribuições significaria encontrar também as atribuições que tornam o circuito correspondente verdadeiro. E, bom, como sabemos que circuito SAT é NP-hard, ou seja, pode ser usado para resolver qualquer problema de NP, então a consistência do campo minado também é NP-hard. Agora, podemos mostrar que campo minado está em NP. Bom, esse passo é mais tranquilo. Dado um tabuleiro com N casas, busca-se identificar se ele é consistente, ou seja, se todo o número contido no tabuleiro está de acordo com a quantidade de minas vizinhas a este. Sabe-se que cada casa tem 8 vizinhos, e então uma forma de fazer essa verificação seria pegar cada quadradinho, cada casinha do tabuleiro e verificar cada um de seus 8 vizinhos, identificando então as minas existentes ao seu redor e verificando se esse número de minas bate com o número contido na casa em questão. Sabe-se que realizar essa operação seria da ordem de 8n, onde n é o número de casas no tabuleiro. Bom, 8n é uma expressão polinomial, então campo minado está em NP. Como campo minado está em NP e NP-hard também, pode-se dizer que este é um problema NP completo. Bom, aqui então finalizo a prova de que consistência do campo minado é NP completo. Bom, por hoje é isso e obrigado pela atenção.